Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nesta segunda-feira, nós vamos receber a presidente do DERA, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre, a pedagoga e gestora pública, Sula Mendes. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor, então, a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso, a razão da nossa existência. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos já para conversar, então, com a Sula Mendes. Ela vai apontar aqui as principais obras do governo do Acre, aqui na capital Rio Branco e também no interior do estado. Até já! Voltamos agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, no canal 8.1 Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e do interior, sempre nos prestigiando. Como eu falei, nesta segunda-feira, nós vamos receber a presidente do DERA, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre, a gestora pública e pedagoga Sula Mendes. Sula, seja bem-vinda, presidente. Muito obrigada. Você que começou lá servindo cafezinho, depois exerceu outros cargos, foi inclusive chefe de gabinete. Isso. E até março do ano passado era uma das diretoras, a diretora de planejamento. Isso. E aí foi nomeada presidente. Qual foi a sua reação ao receber do governador o convite para ser? Na verdade, assim, eu não esperava mesmo, porque todo mundo falava isso nos corredores do DERAC, você vai ser a próxima presidente, mas eu nunca me coloquei na situação de presidente. Eu estava diretora de planejamento, gostava do que eu fazia, então eu procurava desenvolver. Mas fiquei muito honrada, de o governador Gladys, e agradeço até hoje pelo cargo, por ele ter me colocado como presidente do DERAC. E assim, o meu pensamento é desenvolver da melhor maneira que eu puder a função. Legal. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, prazer. Quem for mais rápido no gatilho fará a primeira pergunta para a nossa entrevistada. Da próxima vez, eu comecei, agora eu vou dar aqui por questão de idade. Tá certo, tudo bem. Doutor Narciso. Doutora Sula, de antemão, é propósito dessa televisão tratar de coisas de interesse do Acre. Certo. Quando a gente deseja tomar conhecimento do que acontece no restante do Brasil e mundo afora, nós buscamos as atualizações. A minha pergunta é a seguinte: há 50 anos que eu estou no Acre. O DERAC foi sempre ocupada por um diretor machista, um macho. O que levou o governador Gladys Camelia a escolher a senhora para diretora do DERAC e qual a motivação da senhora ter aceito este desafio? Olha, assim, eu acredito que o que levou ele a me colocar lá, eu acho que ele observou um pouco do nosso trabalho. A equipe era muito boa, Então, eu acho que junto com a equipe muito boa e eu estando na frente, eu acho como ele tem muita visão, vou puxar para minha sardinha, eu acredito que ele viu que a gente poderia fazer um bom serviço. E o que me motivou, assim, eu não sou de fugir dos desafios, Nunca fui. Então, claro que eu relutei, porque o DERAC, ele vinha de algumas situações, assim, eu comigo mesmo, para ele eu disse sim, mas pensei na dificuldade, mas também não sou de me esconder embaixo da mesa. Eu digo, por que eu não posso aceitar o desafio? Mas houve muitas críticas, de quem até a gente não espera, dos meus próprios amigos que trabalhavam comigo, teve alguns
que falava não dá conta. E aí isso machuca a gente, né? Porque... Mas, enfim, eu não sou de baixar a cabeça para essas coisas. Quem tem boca fala o que quer, como diz minha mãe. E eu estava ali focada e fui em frente e... Só um minutinho. E a senhora está se sentindo que está dando conta? Olha, com a equipe sozinha eu não daria conta de maneira nenhuma, mas com a grande equipe, com a ajuda do governador Gladys, que dá as condições, porque é ele quem dá as condições para a gente trabalhar, e nós estamos já a alguns passos, né? Porque tem muita coisa para fazer, muita. Então, assim, de um universo de 100%, a gente está caminhando lá nos 10%, eu acredito. Porque gente, tem muita coisa. Onde eu ando, eu saio para os municípios, eu vejo, tem isso aqui que eu poderia fazer, tem isso aqui que eu poderia fazer. Eu penso, calma, mulher, desacelera, que senão tu vai ter um infarto. Então, assim, tem muita coisa. O que nós fazemos, eu acho que ainda está em alguns pequenos passos desse universo tão grande que tem para fazer. É ansiedade no bom sentido. É. Minha presidente, primeiro prazer em conhecê-la. Obrigada. Eu conheço bem, sou amigo da família Ximenes, mas não lhe conhecia pessoalmente. E tive uma grata surpresa. Além de jovem, é bonita, né, senhora? Obrigada. Viu? E outra, que não poderia ser diferente pela inteligência, porque é do Juruá. A turma do Juruá anotou? Todo mundo é inteligente lá. Virou uma confraria aqui agora. Mas, minha presidente, o problema é o seguinte. Hoje o Brasil, e o Acre não está separado dessa realidade, está vivendo momentos preocupantes na questão orçamentária. Sim. Nós tivemos um pouco de culpa, fomos constituintes, de amarrar muito a Constituição a verbas impositivas. E os congressistas que nos sucederam Continuaram. continuaram e aumentaram os valores impositivos que eu vi no orçamento da União e no próprio orçamento do Estado, que sobra muito pouco para investimento. Sim. Esse é um problema grave, que eu não sei como vai se resolver. Por exemplo, eu vi um estudo que até 2030 a Previdência da União e a própria Previdência do Estado vão tomar quase toda a verba do orçamento. É uma coisa preocupante que tem que ter uma solução para isso. Eu pergunto para a senhora o seguinte: a senhora vem fazendo um bom trabalho, mas ainda temos muitos ramais, Sim. E uma quantidade enorme dentro de uma floresta para serem recapeados ou aberto estrada. De onde a senhora conta mais com recursos para fazer esse seu trabalho? Olha, o DERACRE, ele trabalha com recurso próprio do Estado. Um orçamento, o DERACRE tem hoje um orçamento de 120 milhões e nós contamos com os nossos parlamentares, deputados federais e senadores. Nós temos hoje em torno de andamento, só de recurso federal, 460 milhões. Das só emendas de parlamentares. Isso, emendas parlamentares. E recurso próprio, nós trabalhamos ramais, né? Fazemos a recuperação das rodovias, que é em torno de 120 a 130 milhões, mais ou menos. As rodovias BR-364? Não é nossa. é É federal. DENIT. São as estaduais, que é a C40, a C90, a 475, a C10. Essas são as... E a 198, a 405, lá em Cruzeiro. Essas são as estaduais. Nós recebemos um recurso de 126 milhões ano passado para trabalhar essas rodovias de uma emenda parlamentar. Porém, quando foi em agosto, que a gente já tinha começado a atividade em todas as rodovias, ele foi suspenso, né? Foi naquela... que eles suspenderam vários recursos, né? E nós, infelizmente, levamos esse golpe aí que suspendeu o recurso de todas as ACs que a gente estava trabalhando. O que aconteceu? As empresas já tinham entrado em todas as rodovias, já tinham aberto todas as rodovias, estavam no barro, e o recurso foi suspenso. O que acontece? As empresas retiraram todos os equipamentos
e nós ficamos com todas as rodovias abertas. Eu digo, meu Deus do céu, chorar eu não posso, né? Aí eu conversei, o governador nos chamou, nós conversamos e nós entramos com recurso próprio. Graças a Deus, nós já tapamos quase todas já. Só não a 445, porque o serviço dela é um serviço desde o início. As outras eram só tapa-buraco e depois micro-revestimento. Lá não, lá o serviço era desde a implantação da rodovia. É uma pequena... Aqui, Narciso. Osmir, só um minutinho, não atrapalha a tua pergunta, não. Rapidinho, sim. Como é que está nesse sentido a AC90, a estrada transacriana? Hoje nós temos uma empresa trabalhando lá, que ganhou uma licitação do 17 até o 75. Está fazendo o serviço de tapa-buraco e depois vai proceder com sinalização e microinvestimento. Não, para deixar claro para a população, que muita gente confunde. O DERACRE não tem nada a ver com essa estrada que vai de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Isso. Não, tem não. Essa é uma estrada federal. Isso. E a de com Brasileia recursos também. federais de responsabilidade do DINIT. Isso, exatamente. Do DINIT. É bom explicar, porque O muita DERAC gente... só fez uma parceria para socorrer naquele momento ali. Foi, que teve quando... Isso, porque... Ele apartou ali porque a o DENIT, ele não tem frota própria Isso, aqui, né? Ele só trabalha com empresa terceirizada. Então, quando houve aquela situação lá, nós fizemos uma parceria. E foi em poucas horas foi resolvido. Né? Foi mas é bom deixar claro isso, que muita gente muitas vezes critica. O DERAC... Aí eles confundem, coloca tudo dentro do mesmo saco e faz uma Só para o pessoal compreender melhor, Estradas Federais, Governo Federal, BR-364-317. Isso. O DERAC Estradas Estaduais e não mais, isso. onde as prefeituras não podem chegar. Há uma previsão da liberação agora no final do mês, do dinheiro para essas ACs. Se houver essa liberação... São quantas ACs aqui? Nós temos em todas, no total, nós temos em torno de 500 quilômetros de ACs aqui. Minha presidente, uma pergunta bem objetiva. Você, 10, tá? nos vários estados do Brasil, hoje, nós temos a privatização das estradas. Ora, a turma diz, não, mas o Acre não teria condições de privatizar porque o fluxo de carro é muito pequeno. Ora. Nós podemos fazer um bolo. Você vai privatizar São Paulo a Santos, digamos, mas você vai levar, como foi feito com a telefonia. E com os aeródromos também está sendo feito. Eles levam um bolo e levam... Claro, carne de pescoço. Isso. A senhora é a favor da privatização das estradas? Eu sou, mas eu acho que não acontece aqui. Eu sou a favor da privatização porque até a gente ficaria mais livre para trabalhar grandes obras estruturantes dentro do Estado. Os próprios ramais. É porque, na verdade, os ramais é competência da Prefeitura, né? Não é do Estado. O governo, ele auxilia o tempo inteiro, porque nós temos muitos equipamentos, então, e o governo do Estado é isso, né? É auxílio a quem precisa. Mas seria mais, eu acho, no sentido de obras estruturantes, né? Mas eu acho que não acontece para cá. Por quê? Porque a própria BR-364 é um exemplo. Eu estava conversando com o Ricardo e ele me falou uma vez que ela já entrou em vários lotes, mas ninguém quer privatizar. Mas isoladamente, não. Agora, você imagina, aqui, vamos falar da BR-364 até Cruzeiro do Sul, 780 quilômetros, né, mais ou menos? 652. Isso. Tá. Aí nós colocamos todas as AC junto, dá 500 quilômetros. Todas. As 10. Entendeu? As 10. Então, quer dizer, a quantidade de quilômetros é muito pequena, né? Eu acho que o investimento seria muito alto, não sei, nunca... Sim, mas ele pegou o filé lá na frente. Isso também. Vocês sabem que isso está acontecendo agora com os aeródromos, né? No Brasil todo. A empresa que ganha a licitação para a privatização do aeroporto, ele tem que pegar um aeródromo lá do interior para cuidar. Inclusive, a telefonia foi assim. O Acre tem quantos? Aeródromo nós temos 8. Aeródromo 5 totalmente balizado, na ANAC homologado para fazer voos noturnos. Nós temos mais 3 que ainda está em aprovação. Agora tem o de Tarauacá, que o governo federal requisitou, né, que é do governo federal, na verdade, o de Tarauacá, e a gente está devolvendo para o governo federal. Era de responsabilidade a manutenção do DERAC? Isso, manutenção do DERAC. Só que por ser
público, porque os nossos são privados, né, do Estado. E Tarauacá, por ser público, a gente nunca conseguiu homologar. Então, eles solicitaram, eles vão fazer um investimento ali de quase 50 milhões de reais. Todos estão só em tendo Tarauacá. funcionamento? Estão, todos. Tem alguns que tem NOTAM, que é aquela suspensão dos voos, mas são em horários específicos para manutenção. Que a única época que nós podemos dar manutenção é agora, no verão. Então, a gente pede um NOTAM, que é uma autorização para mexer no pavimento, e eles dão. Então, ficam com alguns horários que pode, que não pode, às vezes à tarde, não pousa, só pousa de manhã, mas todos estão em funcionamento. Legal. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial, mas voltaremos em instantes para continuarmos a conversa com a presidente do DERACRE, a pedagoga e gestora pública, Sula Ximenes. Fique com a gente. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Mostre que você é inteligente e gosta de andar bem informado. Leia o portal oriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você encontra o que normalmente você não vai ver em outros sites, além, claro, das notícias locais, nacionais e internacionais, de política, de economia, de saúde, educação, além da coluna do Panorama Político, assinada por mim, e também os artigos do Dr. Narciso Mendes. Se você chegou agora, estamos a conversar nesta noite com Sula, quase que eu digo Miranda. Miranda. Sula Ximenes. Você já entrou para a história do DERACRE. Oh, meu Deus, outra mulher pode ser presidente, mas a primeira foi você, né? Está na história do órgão. O DERACRE também faz intervenções na zona urbana. Aqui em Rio Branco, por exemplo. Sim. Cite algumas obras além da Rocha Viana. Tá, na verdade, o DERACRE, quando ele intervém em uma zona urbana, tipo aqui dentro de Rio Branco, ou é uma emenda parlamentar, ou é um convênio, porque é de competência da prefeitura, né? Então, DERACRE, Departamento de Estradas e Rodagens do Acre. Então, qual é o DNA do DERACRE? O DNA do DERACRE são as rodovias, os aeródromos, as grandes obras, essas coisas. Ali, vamos falar de Antônio da Rocha Viana, ali foi uma emenda do governador Gladys, quando então ele era senador, que ele colocou para ali, ele colocou para lá e para Chico Mendes. Nós entregamos a primeira parte a Chico Mendes, depois nós entregamos a Antônio da Rocha Viana. Foi, para você ter uma ideia, quando ele era senador, ele alocou aquela emenda no valor de 4 milhões de reais. Somando tudo ali, com recurso próprio, nós gastamos mais que o dobro, porque a emenda era de 4 milhões, nós gastamos mais 6 nas duas rodovias. E elas estavam paradas, né, por falta de liberação, aí a gente montou uma equipe, fomos a Brasília várias vezes tal, e conseguimos a liberação. E aí nós terminamos, entregamos ali para a população, ficou muito bonito, né? E dá gosto de ver ali. Eu fui no início do ano, no final do ano passado, a Plácido de Castro. Ali é a C... É a C40. Certo. E tinha muito buraco. Depois, em janeiro, o pessoal já estava no trecho lá. Como está essa obra? Tá, nós temos duas equipes hoje, só na C40. A gente está com uma aqui no Parque de Exposição para lá, tapando todos os buracos. E estamos no 58 até Plácido de Castro. Não está próximo já, então, são 90 quilômetros, já. Né? E na 4, essa é um dos recursos que foi suspenso, que a gente está através de recurso próprio. E na 475, que é a Crelândia, Plácido de Castro. Qual também, aquele trecho ali? Quantos quilômetros? Ali tudo dá 60 quilômetros. Mas nós já estamos terminando lá também, só falta, graças a Deus, 4 quilômetros. Diretora, no intervalo eu prometi que ia chamar a atenção do Osmir Lima e vou me explicar por quê. Quando o presidente Lula indicou a atual ministra Gleisi Hoffmann para coordenar o gabinete político, no discurso de posse,
o presidente Lula disse que indicava a Gleice por ser bonita. E isso, a imprensa caiu de pau em cima dele. Essa é boba. Não, aí eu quero chamar a atenção quando o Osmir disse que a sua beleza, a sua boniteza influiu na sua indicação. Não falei isso. Não pode falar da minha voz. Não pode falar da minha voz. Eu até disse, a competência dela não tem nada a ver com beleza. Ou foi a sua beleza ou a sua competência que Meu Deus. determinou o governador Gladys a lhe indicar a diretora liderar? Eu nem acho que eu tenho essa beleza, não, sinceramente. Mas eu falei alguma coisa nesse sentido? Não, né? Não, ele não falou isso, não. Falou sim. Foi mal entendido. Não, eu acho Não, que... mas agora vai a pergunta séria. Certo. Diretora, qual é a obra que presentemente o DERACRE está realizando que mais lhe anima? Olha, tem 3 obras que me animam muito. A maior delas, fora o viaduto, a Ponte da Sibéria. Uma ponte esperada há 40, 50 anos. exatamente. Aquilo ali, olha, vai ficar na história do governo Gladys. Como entendeu? a de Sena Madureira também. Como né? a de Sena Madureira. Então, assim, a previsão que a gente entregue aquela obra é setembro a novembro. Provavelmente em setembro a gente estará entregando ela. Então, ali vai ficar uma beleza, vai ficar marcado na vida daquelas pessoas, acabar com aquela dificuldade daquela balsa. Se eu ter uma ideia, nós também sofremos diariamente com aquilo, porque o motor quebra o tempo inteiro, a balsa fura, a balsa solta, a gente vai pegar a balsa lá não sei aonde. Então, é uma dificuldade aquilo ali, sem contar que a gente tem um gasto horrível ali, porque só funcionários nós temos 22. Revezando ali naquela balsa. Né? Sim, e uma manutenção, para você ter uma ideia, o DERACRE, a gente tem um gasto de mais ou menos nas balsas, a gente tem 3, porque nós temos a de Rodrigues Alves, de 600 mil mensais, só com balsa. Então, quer dizer, isso aí vai cair pela metade, a gente vai entregar. E nós estamos muito empolgados. Aí nós temos a variante, que é uma obra que está ficando muito bonita. Eu vou até lá daqui a pouco, eu estou saindo daqui, eu estou indo de Cruzeiro para Rodrigues Alves? Não, a variante antes... que vai para isso, está muito bonita ali, nós já entramos agora novamente, né? Só falta 7 quilômetros para a gente terminar, vamos entregar também junto com a ponte, se Deus quiser. O governador Gladys também está muito animado. Então, aquilo ali também, meu Deus, vai valorizar aquela cidade, vai mudar aquele aspecto ali. Para você ter uma ideia, diretora, eu fui vários comícios. Eu até mesmo, como candidato ao governo, prometi de fazer aquela ponte. Todo mundo prometia. Como você não foi... Eu não pode nem colocar a culpa em mim, porque eu perdi a eleição. Olha, tem também uma obra que o valor não é tão grande, mas é uma obra muito significativa, que é a Passarela de Taumaturgo. Passarela de Taumaturgo, a gente já levou todo o material para lá e eles já vão começar, semana que vem, começar já as fundações. A passarela, porque a Taumaturgo é como se fosse assim... É porque... Duas, como se dá o nome? 2 morros, aí desce. É de aquela bendita escada de 300 degraus que tem lá para a gente subir. Aí a gente vai construir, porque o aeródromo do lado de cá é do Estado e a cidade fica do lado de lá. Aí é uma dificuldade tão grande para as pessoas. Do aeródromo para a cidade. Isso, é do aeródromo para a cidade. Então, quer dizer, aquilo ali também vai, meu Deus, é de grande significado para aquelas pessoas. Qual é a previsão de inauguração ali? Não, só ano que vem. Diretora, a senhora tem se feito presente nessas todas essas obras? Sim, eu faço questão de ir. De ir mesmo, porque eu fico impaciente, eu quero saber se está andando, quero saber se foi feito, quero saber se está tendo algum problema, por que a obra não está andando, por que está parado. Isso. Então, assim, eu faço questão de ir. Vou pegar a carona do doutor Narciso e fazer outra pergunta, mais decisiva. Em todos os 22 municípios, há presença marcante do DERACRE com obras? Sim, em todos os 22 municípios. Onde a gente não tem obra mesmo de pavimentação, a gente tem um aeródromo,
que são nos municípios isolados. E esse ano, como todos os outros, desde que eu estou no planejamento para cá, todos os 22 municípios são contemplados pelo governo do estado do Acre. A ponte do onde era? Como é que tá? Todos. Ontem, inclusive, eu chamei o empreiteiro lá, que ali é uma obra de pavimentação e a construção da ponte. Sim, sim. São 6 quilômetros do lado de cá, ponte mais 4 quilômetros do lado de lá. A pavimentação, a previsão é para a gente entregar agora em novembro, e a ponte, eu estive com o empreiteiro ontem, chamei ele disse que já está entrando também, e que entrega, no cronograma dele, tá, que ele entrega no final de novembro. Porque, assim, eu chamei todo mundo e pedi um cronograma de execução de obra. Todas. Eu quero saber, eu quero uma execução, eu quero a execução, o relatório financeiro, que é para saber quanto que nós vamos ter que desembolsar, né, para estar pedindo os orçamentos federais, e quero um cronograma de execução. E todas entregaram, né, dando de quando que a obra poderá ser inaugurada. Dá tempo ainda? Tem, sim. Ah, sim. Boa. Eu tenho lido muito, quer nos jornais locais, televisão e também nos jornais de outros estados, que a China pretende construir uma estrada que venha lá do Sudeste, ou no Nordeste, não me lembro bem, mas que vem passando ali por Rondônia, e a última notícia que eu vi é de que essa estrada viria também pelo Acre, até o porto de Xangai. Me dê uma notícia boa sobre isso. Eu vou te falar, infelizmente eu não vou poder te dar, porque assim, o DERACRE não participou de nada disso. Quem está fazendo essas tratativas, acompanhando, indo para as reuniões, é a SEICT. Até porque o valor é muito alto. É a Secretaria de Indústria E Tecnologia. É o Assubanipo. Exatamente. Ele está acompanhando. É ele que acompanha. Mas ele não passa nada para você, nem pro Não, governo? assim, nós nunca tivemos... Talvez não seja porque ele não queira, né? Não é. Acredito que não. É porque nós nunca tivemos nenhuma reunião para falar disso ou coisa assim. Nunca foi provocado. Não, nunca foi provocado. Mas esse assunto, Senhor. você sabe, o Canal do Panamá foi uma obra construída no ano de 1905, numa parceria da França com os Estados Unidos. Sim, sei. Eu não vivia nessa época. Você lembra vivia. bem. Acontece que foi a maior e a obra mais importante e a primeira a unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Sim, claro. Há um desejo antigo do Brasil de fazer a ligação do Atlântico com o Pacífico, e o ideal é que essa rodovia passe pelo Acre. Agora, o custo disso é tão alto. O Canal do Panamá custou 3,5 bilhões de dólares. Não, para a China não deve ser grandes coisas, não, né? Então, Um troco. e essa estrada sonhada, aí sim, eu digo que o Acre é tratado hoje como a porta do fundo do Brasil. E o Acre se tornaria a porta de entrada do Brasil, caso essa rodovia... Aí teria desenvolvimento. E, né? para tanto, não me interessa que seja essa obra financiada pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia ou por quem se dispuser. Porque aí sim o Acre encontraria a pedra do seu desenvolvimento. Use aquele seu provérbio que você usa sempre. Não interessa a cor do gato, interessa que ele pegue o rato. E essa frase é de Deng Xiaoping. Chinês. Quando da mudança da lógica política da China, que vinha aquela cantilena de Mao Tse-tung, aí o Deng Xiaoping disse, a China precisa de tudo. De saúde, de educação, de ciência, de emprego, televisão. etc. Mas eu vou começar por educar o povo. Aí foi quando ele produziu essa frase. Não interessa a cor do gato, interessa que ele pegue o rato. Então o nosso rato acreano será pegado na hora que
essa estrada, porventura, passe por aqui. Passasse, aí sim seria o desenvolvimento, né? Torcer, né, para que avance as tratativas e aconteça, né? Eu, por exemplo, diretora, eu sou muito favorável. Eu acho que o Brasil cometeu um equívoco muito grande ao dar prioridade às estradas, sinceramente. Eu acho que num país continental como o nosso, a semelhança do que fez os Estados Unidos para a conquista do oeste americano, nós deveríamos ter feito por trem, ferrovias, né? Já pensou eu sair aqui do Acre? Que eu podia morar fora, mas eu aqui tenho minhas raízes. Raízes são insubstituíveis. Sim, verdade. Bem, eu saí aqui de trem, aqueles trem com apartamento, para deitar, restaurante, ia até Brasília. Que viagens fantásticas seria. Não é verdade? Verdade. Né? Verdade. Então eu sou muito favorável e acho, não é que não tivesse estradas, mas que a prioridade deveria ser, num país desse Sim. tamanho, a ferrovia. A ferrovia, né? Você concorda com isso? É que eu sou a favor das estradas. Não, diretor. Não, mas também, não. Diretor. Mas eu concordo contigo. Eu acho que também é Isso. uma alternativa. Diretor, também qual é uma o alternativa. meio de transporte mais barato? O fluvial. E o problema é que os rios estão secando. Não, eu digo Complicado. Não, mas não, Sil. A senhora sai do Rio Grande do Sul, passa por quase todas as capitais do Brasil, chega até ao Pará, magia no Oceano Atlântico. Aí veio o grande governo de Juscelino Kubitschek, e aí, em vez de priorizar o transporte fluvial, ele privatizou, ele priorizou a integração E a indústria nacional, automobilística. que também poderia ter se dado através de ferrovias. Aí fez a opção pelas rodovias, as grandes rodovias, a BR-101, a Belém-Brasília, a Rio-São Paulo e assim sucessivamente. Agora, nós estamos diante de um problema. Agora tem um A problema. opção de estrada colocou nos ombros da nossa diretora a obrigação de ter que cuidar de rodovia, de vicinais. Então, é isso que tem acontecido. Nós fizemos um péssimo planejamento na interação dos nossos estados e municípios. Mas, o presidente, só complementando o que o doutor falou, dessa responsabilidade do DERACRE, na sexta-feira houve um evento que pode ajudar e muito o DERACRE, direto ou indiretamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, claro, vai continuar conosco na terceira e última parte do programa. Só que não. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre. Se você chegou agora, nós estamos a conversar no programa com a presidente do DERACRE, Sula Ximenes. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Vamos aqui registrar a presença da assessoria da presidente do DERACRE, Tauan Conde, Gabriel Freire, que não está, mas colaborou conosco também na produção. Temos ainda o Luiz Andriel e agora chegou também a Milena Cassiana, que é a chefe de gabinete. Carga a senhora ocupou também, né? Sim. Começou lá no cafezinho. Ocupei até bastante chegar tempo à a chefia presidência. de gabinete. Não é isso? Nós, daqui a pouquinho, vamos ilustrar a nossa conversa aqui. A cada vídeo, a cada foto, a presidente pode explicar para a gente aqui, cada momento. Quem se habilita a fazer a próxima pergunta agora nesse bloco? Não, eu queria uma pergunta rápida. Você demorou, o doutor Nasci demorou, você pegou. Estou à frente dele. Até porque eu sou mais velho. Né? Agora eu vou assumir. Mas agora você era o mais novo, isso o Agora eu vou programa. assumir. Não, eu queria só que a senhora falasse numa obra que foi feita em governo anteriores,
que hoje preocupa muito a população de Rio Branco, que é a passarela Joaquim Macedo. Vocês estão recuperando e Estamos. pretendem entregar quando? Tá, ela deu um problema na fundação, né? A gente ficou acompanhando. Ela deu um problema, a gente detectou, porque a gente faz constantemente a vistoria nas pontes. Aí a gente acompanhou, viu que precisava da intervenção e imediata, né? Porque assim, a gente vinha acompanhando de uma semana para outra, ela cedeu assim a ponto de cair realmente. E aí a gente está procedendo com a intervenção, já fizemos todo o concretamento do pilar defeituoso e em cima nós já retiramos todo o assoalho, já estamos fazendo a parte estética em cima já. Nós pretendemos entregar agora em novembro a parte da contenção todinha ali daqueles desmoronamento com o Deracre e a recuperação e revitalização da passarela. A outra parte da revitalização do mercado mesmo não é do Deracre, se eu não me engano é com a CEURB, aquela parte. E nós pretendemos entregar agora em novembro também. Foi uma obra mal feita? Ai, eu não posso afirmar isso. Eu acredito que tem várias pontes dando problema. Os nossos rios, eles são jovens, eles estão mudando muito. Informação. Então, há 20 anos atrás, aquele era o melhor local para se fazer. Foi analisado por técnicos, né, e tudo, passou por todo um processo de análise. Mas hoje o nosso rio toma desse lado, quando é já um ano ele já está tomando do outro lado, então a gente não pode afirmar. O Rio da Amazônia são rios de informação. Né? Exatamente. Então, quer dizer, se você for daqui para Cruzeiro do Sul, você vê várias pontes apresentando problema, não é? Então, assim... Doutora Sula, por formação, a senhora é uma pedagoga. E como gestora, às vezes a senhora se torna uma demagoga? Olha, procuro não. Procuro não de jeito nenhum, né? Eu sempre procuro, todo dia antes de eu ir trabalhar, eu procuro lembrar o que eu tenho que fazer no Deracre. Todo santo dia, não tem um único dia que eu digo, meu Deus, hoje não é igual ontem. Então, eu tenho que lembrar o que eu estou fazendo naquele lugar. E para aquelas pessoas. Eu me acordo às 4 da manhã. Nossa. 4 da manhã? Todo dia. É mesmo. Bonito para tocar. A hora que eu liguei para ela para agendar a entrevista, ela estava em atividade ainda. E eu vou dar outro exemplo aqui. Eu vou dar outro exemplo que vai acabar com essa conversa do Narciso. Você tem 40 projetos em execução. Isso. Ora, 40 projetos em execução, você que é engenheiro sabe que isso não é brincadeira, né? É uma demanda grande. Né? A demanda é grande quer dizer que está exaustivamente trabalhando. Acorda 4 da manhã, deve dormir lá por volta de 1 hora. Então, 3 horas da manhã, que ela toma um pouco. Ô, Sula, como é que a presidente da Mas deixa ela responder esses 40 projetos em execução. Vamos lá. É isso mesmo? É isso. Fora as nossas frentes de recurso próprio, que a gente lançou agora só em asfalto, tapa-buraco, fora os ramais que a gente tem no estado todo, mas só em tapa-buraco, porque ano passado a gente lançou só Operação Verão só com ramais. Esse ano a gente lançou Operação Verão com tapa-buraco, né, e a recuperação das rodovias. Só em tapa-buraco hoje nós temos 10 equipes diretas trabalhando. Aí fora as frentes de ramais, que é no estado todo, tem muitas. Ao todo, eu acho que RP nós temos 20 hoje, porque nós não entramos com todas ainda. A gente está entrando... Ainda não chegou a 100% da capacidade, porque tem algumas máquinas que ainda estão em manutenção. Devemos ter mais de 20, via recurso próprio. E em execução, recurso federal, nós temos 40 projetos. O presidente, na sexta-feira... Projeto que eu digo é em execução. Na sexta-feira, 18 prefeituras das 22 foram contempladas com equipamentos. Você acha que isso pode desafogar um pouco o Deracre, já que as prefeituras poderão atuar mais nos ramais? Acredito que sim, porque o grande problema é a falta de equipamento nas prefeituras. Então, eu acredito
que é de grande ajuda e que vai desafogar. Doutora Assim. Sula, talvez chegue a última pergunta. Não, tem ainda. Vamos fazer o seguinte: o senhor não esquece a pergunta. Nós vamos só ilustrar a nossa conversa agora. Tem vídeo e também tem algumas fotos. Atenção, produção, por gentileza. Pode soltar aí aleatoriamente aqui a presidente. Ponte da Sibéria, em execução. Pretendemos entregar ela entre setembro a novembro. Uma ponte esperada há quase 50 anos. Tem mais 70% já. Tá, ela está com 75% de pronta. É porque assim, ela avança 5 metros na pá. Cada módulo desse, quando vai avançar, avança 5 metros para encontrar. Nós já estamos na superestrutura. Então, Bonito, vai ficar muito bonito. Né? muito, vai ficar muito bonito isso aí. E muito útil. E muito útil, né? Ó, para você ter uma ideia, do lado da Sibéria tem para mais de 2.000 pessoas. É um movimento muito grande naquela balsa. Isso aí foi uma visita da Maílza, que ela fez lá com a equipe. A próxima. Isso aí também, a gente está lá em cima. E eu Aí tenho a medo de presidente altura. em cima, né? Sou eu. Tem o quê? Morro de medo de altura. Tem mais ilustrações aí? Pode colocar. Presidente, como é que a senhora se sente quando ouve integrantes da oposição dizerem o seguinte: é um governo que não tem obras? Olha, eu sinto tristeza, porque eles não estão olhando direito. Não estão visitando o agro. Não, mas porque assim, gente, nós tem muita obra, entendeu? Se você for pontuar, em todo canto que você passa tem uma obra do governo do estado do Acre. Eu vou falar só do DERACRE. Poxa, que eu estava falando aqui para o Narciso e Posmi, a gente tem 40 projetos em execuções, entendeu? Então, vai dizer que não tem? Doutora- Conversa de oposição. Doutora Sula, vamos à minha última pergunta. Tá. Eu sou formado em engenharia há 55 anos. Tempo do Império. E o meu primeiro ofício como engenheiro foi do 14º Distrito Rodoviário no Rio Grande do Norte. Eu cuidei da pavimentação da rodovia Natal-João Pessoa. Então, eu tenho alguma autoridade ou conhecimento para tratar sobre rodovia. E o nosso Acre é bom em tudo, mas ele é desgraçado numa coisa. O nosso solo, Sim. para se constituir em base sustentável, ele é muito ruim Verdade. E gasta muito dinheiro. e gasta muito dinheiro. Quando o Orley foi governador do estado, o sonho primeiro do Orley era asfaltar a estrada Rio Branco Cruzeiro do Sul. Rio Branco brasileiro que ele fez. Não, espera aí. Quando ele verificou que a construção de 1 quilômetro de estrada entre Sena Madureira e Feijó, de forma estabilizada, custaria o preço de construir 30 quilômetros daqui para Brasileia, cuja base já estava consolidada, foi por isso que ele adiantou lá e construiu aqui. É verdade. A natureza do solo do Acre é desgraçadamente ruim para manter uma pavimentação perfeita. É Até difícil. porque tem outra coisa no nosso Acre. Os nossos rios não dão peixe, pelo menos o Rio Acre. E as nossas areias não são boas para a composição da massa asfáltica. Aí, por isso, a qualidade também da nossa capa asfáltica não é boa. Também. E isso talvez seja o grande desafio do DERAC. É ou não é? Com certeza é. O nosso maior problema mesmo é porque, assim, na internet hoje em dia tem os famosos engenheiros da internet, né? Eles veem a pavimentação, aí eles já vão lá, pois se fizesse isso, se fizesse aquilo. Mas a gente tem toda uma equipe que estuda e às vezes não dá certo.
tantos centímetros, tantas Isso dá no camadas. preço, né? Primeiro que hoje, olha só, eu fui para uma reunião, pessoal, não, a gente quer asfalto. Eu digo, meu irmão, tá bom, você quer asfalto? Então só vou lhe passar, eu já fiquei chateado, vou lhe passar R$1 logo. 1 quilômetro de asfalto é 2 milhões e 100. E aí, como que a gente faz? E o senhor quer 30 quilômetros de ramal asfaltado. Não existe, né? Não tem como. O preço é altíssimo, a gente não tem como manter. Aí nós ficamos no tapa-buraco, aí às vezes, claro, é muito dinheiro para... Aqui, senador Guiomar, até senador Guiomar, C40, nós mantemos uma equipe lá constantemente, mas constantemente, nem tiramos lá fazendo tapa-buraco. A gente faz aqui, estoura ali, faz aqui, estoura ali, faz aqui, estoura ali. O que seria a solução? Sabendo que no próximo ano terá que repetir o mesmo serviço. Tudo de novo, entendeu? Aí a gente, olha, eu passei numa rodovia, na C405, Cruzeiro do Sul, que a gente fez ela inteira, lá do início, base e subbase. Você chega lá, você já vê pipocando ali, e tem drenagem, toda a estrutura de uma rodovia, assim, toda a estrutura de uma rodovia, você passa, você já vê um pipoco ali, pipocando ali, pipocando ali. E nós temos que conviver com isso, a não ser que a gente tirasse todo o pavimento e jogasse só pedra. E depois passasse. Mas o custo é muito alto. Ainda continuando com esse papo do Narciso, eu uma vez, Narciso, era chefe de gabinete do Orley, né? Aí nós fomos, chegou o ministro Eliseu Rezende, era ministro do transporte, não é isso? Aí nós fomos aqui nessa estrada que você se referiu aí, Sena Madureira para Manuel Urbano, naquela direção. Tinha locais que tinham 10 metros de tabatinga, tirando Ave Maria. 10 metros. Aí ele disse para nós, disse para o ministro, vou dar valores hipotéticos, né, valorizados. Ministro, eu estou construindo essa estrada aqui, digamos, por 500 mil. Ainda acho que é muito dinheiro. Uma estrada dessa deveria custar 5 milhões por quilômetro. Exatamente. 5 milhões. Porque tinha que trazer pedra, cimento, areia. Exatamente. Você vê, E nós nem temos pedra aqui. Pois é, agora, se eu for fazer aí o preço correto, vão dizer que sou ladrão. Esse é o problema. Certa vez, conversando com o doutor Ricardo Araújo, do DENIT, que aí sim é o responsável pelas duas BR, Isso. ele praticamente enlouquece pela repetição. Pela repetição, dos exatamente. mesmos serviços que faz no ano. Isso. Entrega a capa asfáltica bem bonitinha. Quando é no próximo ano. Já está diferente. Meu Deus, eu sei. Inclusive, o Ricardo Araújo, ele já foi nosso presidente no DERAC. Há muito tempo atrás. Mas é isso. É o nosso solo, né? Não temos pedra. Eles agora na BR, eles estão jogando em alguns locais, estão fazendo uma camada de pedra, mas isso é caríssimo. Ele me disse na última vez que está apelando para fazer macadâmia em determinados pontos para ver se consegue pelo menos superar as emergências. Exatamente. Ele está fazendo isso e tem uns trechos que já estão ficando bom, mas como que a gente vai fazer isso, né? Nem pedra a gente não tem aqui, tem que trazer de fora. Estamos chegando ao final do programa. Doutor Narciso, suas considerações finais. Não, eu estou surpreendido com a linguagem rodoviária da nossa diretora do DERAC. Quase 15 anos de estrada, né? Não, mas... Até porque, diretora, a senhora está ocupando lugar que sempre foi ocupada por homens, né? Então, o governador Glácio arriscou muito botar uma mulher para tomar de conta de homem, que a senhora sabe que homem é sempre mais competente que mulher. Opa! Ainda não! Opa, isso me ajude, senhor. Me ajude. Pode deixar. Na minha despedida eu falarei sobre isso. Então, aproveite, José. Aproveite. Eu acho que o Narciso... Exagerou. Todo respeito, exagero. Tanto a homens inteligentes como mulheres inteligentes. Sim, a inteligência é a mesma. E muitas vezes a mulher tem uma coisa que o homem não tem, uma dedicação profunda àquilo que ela está fazendo. Não vamos esquecer, Narciso, que foram as nossas mães que nos criaram. É verdade. Elas que nos obrigaram, enquanto o marido estava fora,
elas que dedicaram tudo para nós. É. Então eu reconheço na mãe, desde a maternidade até o seu trabalho no dia a Mas dia. a senhora sabe que eu disse isso foi Eu sei uma como mera eu sei, brincadeira, eu né? sei. Até porque eu sou casado com uma mulher exemplar, tenho filhos, duas filhas exemplares, Corrigiu a tempo. Tá bom. e hoje não. Mas eu fui um grande galanteador de mulheres. Bem, Tá foi um certo. prazer enorme. Prazer foi meu. Prazer duplo. Primeiro, é de uma família de amigos meus. Segundo, é uma juruaense como eu. Né? E terceiro, pelo bom trabalho. Obrigada. Ah, Eu é. tenho visto inúmeros elogios, não é só do governador. Eu visto inúmeros elogios no dia a dia. Eu acompanho. Eu, apesar de não ter uma atividade política mais intensa, até porque eu não tenho mais idade para isso, né? Que isso? Eu acompanho. Não existe isso, não? Eu acompanho as atividades de governo, né? Então, parabéns. A senhora Muito está obrigada. qualificando Muito o obrigada, seu agradeço. trabalho. Foi um Hoje- prazer tê-la aqui. Hoje, eu prazer vou foi seguir seu meu. exemplo, você enalteceu o Cruzeiro do Sul, ela também de Cruzeiro do Sul, né? Ela também tem sobrenome Muniz, esse sobrenome é forte. Pelo Ximenes Muniz. Presidente, foi um prazer recebê-la aqui. Muito Parabéns obrigada, pelo muito trabalho. obrigada. Apareça outras vezes. Gostaram Sim, dela? com certeza. Muito. Não, vamos colocar. Vamos nos surpresa colo- agradabilíssima. Vamos ficar à disposição dos seus interesses gestores. Até obrigada. porque não adianta tão somente o que os seus feitos fiquem restritos para pequenos grupos. As suas ações têm que ter publicidade. E essa publicidade é de responsabilidade também da senhora. Nesse sentido, É presidente, verdade, na é verdade. na próxima vez vamos ilustrar mais a nossa conversa Tá com as bom. principais obras Tá do bom, governo através tá do bom. DERAC. Ok? Tá, Com prazer. ok, foi um Muito prazer obrigado pela também. disponibilidade, pela Muito obrigada simplicidade e também. pela humildade. acima de Meu tudo. Deus, eu estou à disposição. Quero agradecer a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês aí. Nossa, eles são fera, né? Aí na política. Quando sair Obrigada. do ar, eu vou só dizer uma brincadeira aqui. Então, desculpa. Pode dizer. Mas só depois fala do Márcio Nunes, por gentileza, Márcio Nunes. O Márcio Nunes está fazendo um olho no padre e outro na missa. Né? Já está produzindo um programa daqui, que daqui a pouco tem mais programa para você. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite.